Então, o que é a tolerância e a hiperalgesia, né? Bom, a tolerância é uma ausência progressiva de resposta que pode ser suplantada pelo aumento da dose. Então, eu aumento a dose, eu consigo um efeito. A hiperalgesia não é bem por aí. É um processo de sensibilização em que os opioides paradoxalmente causam hipersensibilidade à dor, como eu falei naquele caso que eu tive, em que o paciente recebeu 7 miligramas de morfina e não teve nenhuma melhora ou talvez uma piora. Todos esses dois mecanismos vão levar a uma diminuição da eficácia de opioides, certo? Bom, é interessante a gente saber bem definido o que é a expressão clínica da hiperalgesia induzida por opioides, porque a gente vai entender que muitos trabalhos trazem no título avaliação de hiperalgesia induzida pelo opioide, e eles avaliam apenas o consumo de opioide. É impossível você avaliar a hiperalgesia só pelo consumo de opioide, você tem que fazer uma avaliação mais pormenorizada, que inclui o que é a hiperalgesia, então, né? O aumento de dor através do tempo, dor difusa e dispersão da dor para outras localizações, aumento da sensação de dor apresentando alodínia e, no caso do paciente oncológico, exclusão de outras causas de dor, né? Progressão da doença oncológica. Então, esse gráfico aqui é bem claro, separando então a analgesia, a hiperalgesia e a tolerância. Então, na tolerância, na realidade, você tem uma dose fixa de opioide, você tem um efeito analgésico bem maior no paciente que não tem tolerância e um efeito bem menor no paciente que tem uma tolerância após semanas de uso de opioide. Já no caso daqui, que no gráfico no eixo Y está intensidade da dor, você tem um estímulo aqui no eixo X, relacionado aqui à dor, que normalmente às vezes não causaria dor e que passa a causar dor, ou seja, provocando alodínia, e um mesmo estímulo causa dor bem maior no paciente com hiperalgesia. Isso é que é hiperalgesia, tá bom? E do ponto de vista relativo ao tempo e ao uso de analgésico, o que a gente vê? A gente vê que o efeito analgésico tem um efeito analgésico tal, mas eu vou aumentando a dose e esse efeito analgésico vai diminuindo, mas eu aumentando a dose eu resolvo. No caso da hiperalgesia, aqui é dor relativa ao tempo, eu tenho uma diminuição inicial da dor, mas depois eu posso ter um aumento, inclusive, maior do que a dor anterior. Isso é hiperalgesia. É importante que a gente tenha isso bem claro na nossa cabeça para a gente poder avaliar. E o que se fala, esse trabalho aqui é bem emblemático, o nome dele, né, o lado negro dos opioides no manejo da dor. Então, o que se fala em teoria é que existem dois mecanismos diferentes. A tolerância seria uma adaptação dentro do próprio sistema. Eu costumo comparar aqui por exemplo, os corticoides, né? Se você usa o corticoide cronicamente, o paciente vai diminuir o ACTH e assim você vai ter, se você parar abruptamente o corticoide, você vai ter uma insuficiência, né? De corticoide, uma insuficiência adrenal. Então, o que acontece na tolerância é uma adaptação dentro do sistema. Na hiperalgesia, são sistemas paralelos que passam a fazer efeito e podem piorar a dor. Só um segundo. Então, o que acontece de forma mais teórico-prática? Né? Então, o paciente está aqui, ele tem um estímulo álgico, você faz altas doses de opioide, nessas altas doses de opioide, a opioide vai aumentar, vai ter um efeito analgésico por vias fosforiladas, de sensibilização de receptores de dor, enquanto que vai ser ativado outros receptores, outras vias de pró-álgicas, né, pronoceptivas. E essas vias pronoceptivas pró-álgicas, elas podem perdurar por mais tempo, levando à dor crônica, certo? Então, o que acontece inicialmente, né, como eu falei, inibição da adenosciclase de canais iônicos, ativação de canais de potássio, diminuição da neurotransmissão excitatória, levando a uma ativação de sistemas inibitórios da dor. Porém, com o tempo, o opioide leva a dessensibilização, né, por diminuição do número de receptores, sinalização de proteína e fosforilação inativando receptores e por ativação de processos pronoceptivos, com ativação de receptores NMDA, de células gliais e ativação de vias descendentes. E aí pode chegar no momento em que eu tenho uma ativação de sistemas excitatórios da dor. E o que esse autor define como hiperalgesia é uma resposta adaptativa destinada a normalizar a atividade resultante final, envolvendo mecanismos reguladores opostos ou compensatórios para reduzir a resposta ao opioide. Então existe uma contração ao opioide. Mecanismo semelhantes ao desenvolvimento da dor crônica, ou seja, aquele paciente que tem hiperalgesia ele tem uma chance maior de desenvolver dor crônica. Como eu falei lá no começo, quais são as evidências dessa hiperalgesia causada pelo opioide? A gente
que é muito, usa muito opioide, acaba sendo no nosso dia a dia, a gente acaba sendo muito cético, às vezes, a essas definições. E aí vocês têm que ter cuidado na hora de interpretar os trabalhos, porque, como eu disse anteriormente, o trabalho que avalia somente o uso de opioide, ele pode avaliar a tolerância, mas hiperalgesia ele não vai conseguir avaliar, porque a hiperalgesia está envolvida, então, uma redução do limiar de dor e uma extensão da zona de hiperalgesia. E aí esse trabalho essa revisão sistemática é bem famosa, porque avaliou justamente o remifentanil e comparou doses altas, consideradas maiores que 0,3 micrograma por minuto, com doses baixas. E ele avaliou vários desfechos primários e secundários. O que ele achou? Uma redução da intensidade da dor, uma redução do consumo de morfina, sem grandes diferenças no efeito colateral do opioide, certo? Porém, esse efeito de piora com doses menores durou apenas 24 horas, mas não quer dizer que isso possa resultar em uma cronificação do processo nociceptivo, né? Então aqui mostrando a hiperalgesia, o gráfico de Forrest. Aqui mostrando a diferença média, favorecendo as doses baixas de remifentanil, diferença média do uso de morfina. Através de umas regressões lá, o autor mostrou que a média estimada de economia de opioide foi 18 mg de morfina em 24 horas, ou seja, diminuiu 3 mg de 4 em 4 horas o opioide. Então, o que potencial é benéfico para o paciente. E aí vem a pergunta, Germano, é só o remifentanil, não tem problema. Aí vem esse trabalho aqui, apesar de ser um trabalho não é clínico, né, o trabalho, assim, não é com paciente, mas o que ele avaliou? Voluntários, com um crossover, né, os próprios pacientes eram o controle deles mesmos após um período, né, e avaliaram tanto a dor quanto a hiperalgesia. Então, viu-se que no momento em que o paciente recebia 10 microgramas por quilo, 6 a 4,5 a 6 horas depois ele tinha uma menor score de dor, porém tinha um aumento da área de hiperalgesia por estimulação elétrica interdérmica. Então, acontece que o fentanil também pode ser responsável por hiperalgesia. Então, o que eu quero dizer? O remifentanil não é o único a induzir hiperalgesia. Altas doses de remifentanil podem sim, pacientes predispostos a levar a hiperalgesia, né? Não é que eles não possam, você vai abandonar os opioides. Existe assim, sempre os radicais, né? Então vamos parar de usar opioides. Não, é só usar com mais prudência e lembrando que existem outros fármacos que podem ser usados para adjuvância anestésica e analgésica. E aí um dado que ele fala bem interessante, tolerância aguda pode até ser tratada com opioide, mas a hiperalgesia ela agrava a dor do paciente. E esse é uma maneira que eu consegui colocar em gráfico a questão da hiperalgesia, certo? Considera aqui em verde a analgesia e em vermelho a hiperalgesia. No caso do remifentanil, o efeito analgésico é muito curto, acaba podendo sobrepor a ativação de vias pronoceptivas em relação às analgésicas. No fentanil em dose baixa, isso pode até acontecer também, pode até acontecer, mas vejam que no fentanil em dose alta, aqui representado pela largura desse gráfico vermelho, a possibilidade de ativação de sistemas pronoceptores é maior. E o que é que eu quero com a minha adjuvância? Reduzir a minha dose de opioide, reduzindo o potencial risco de hiperalgesia e dar uma cobertura maior analgésica nesse período em que o paciente pode ter ativação de vias pronoceptivas. Então, aquele paradigma de dor severa igual a opioide, ele tem que ser muito bem, muito bem avaliado, né? Porque existia sim, principalmente na dor oncológica, como o Felipe falou, para a dor não oncológica, o opioide acaba sendo não a primeira opção, ou pelo menos não deve ser usado assim sem limite, né? Existia da dor oncológica crônica algumas definições, né? Aqui está errado, opioides around the clock, né? Que é opioides de horário, titulação de dose sem dose teto e doses de opioide de curta ação para dor aguda, digamos assim. Então, isso aqui são definições da dor oncológica, que muitas vezes foram levadas tanto para dor não oncológica quanto para dor pós-operatória. Tem que ser muito cuidado, porque foi daí que veio a história da crise do opioide. Algumas fake news sobre tolerância, que são importantes a gente ter em mente. Pós-operatório é curto para desenvolver tolerância.
fake news, certo? É possível desenvolver tolerância só no pós-operatório. Efeitos adversos do opioide têm mesmo perfil de tolerância. Isso aqui é o próximo slide, eu vou mostrar para vocês. Se ocorrer a tolerância, mais opioide resolverá. Lembrar que você pode estar de frente para uma hiperalgesia. Então, o que é que eu quis dizer sobre a tolerância e efeitos adversos? Essas 3 primeiras linhas coloridas aqui, representadas por vermelho, constipação, que geralmente vem antes da analgesia. Pacientes que usam opioide, via de regra, fazem constipação. Analgesia e depois depressão respiratória. A gente pensa que aquele paciente usuário crônico de opioide ele não tem depressão ventilatória. O que acontece de fato? Então, esse MPE é o máximo efeito da morfina, certo? Máximo efeito do opioide, né, no caso. Então, assim, quando o paciente é usuário crônico, primeiro a constipação ela quase não tem tolerância, ou seja, doses apenas um pouco maiores vão levar à tolerância. Vejam aqui que em azul é a depressão respiratória, uma mesma dose aqui que vai gerar uma analgesia tal, o risco de tolerância chega o risco de depressão respiratória chega quase ao máximo, e aí é onde entra a overdose. Então aquela história de usuário crônico é protegido contra a depressão ventilatória é errado. E esse aqui é um estudo que essa revisão mostrou, mostrando a seguinte coisa: o verdinho aqui, linha de base, o azul é pacientes com abstinência, e o laranja, pacientes usando 3,2 mg quilo dia de morfina, enquanto que o rosa 6,4, mais uma vez o máximo efeito de morfina. Então, com uma dose não tão grande aqui de morfina, 10 mg por quilo, eu tenho um efeito aqui 60% do máximo de morfina. Quando eu tenho no baseline e mesmo na abstinência um pouquinho maior. Quando eu tenho um paciente usuário crônico, esse efeito é bem diminuído, chega a menos da metade do efeito da linha de base. Só que tem um detalhe, aqui é o percentil do volume minuto, certo? Então, vejam que a queda do volume minuto ela cai para todos os pacientes, independente da dose de ser usuário ou não, de uma maneira semelhante. Então, existe um risco maior de depressão respiratória. Então, disso tudo que eu quero falar é que existem milhares de editoriais, revisões falando da crise do opioide, né? Fim da epidemia de opioide, né? Mesmo com essa história do opioide, mesmo antes disso tudo, a gente já tratava mal a dor. E ainda tem um detalhe agora. Apesar de a gente tratar mal a dor com opioide, apesar da crise do opioide, a gente ainda não tem um manejo ideal para anestesia opioide free. Então, esse autor ele é muito feliz quando ele falou assim: o objetivo primário não era e não deve ser atualmente a total retirada do opioide intraoperatório. Mas o objetivo desejável é antes o uso de estratégias poupadoras de opioide, o que pode ter como consequência bem-vinda o desaparecimento da necessidade de qualquer opioide intraoperatório. Então é a gente caminhar numa estrada que seja confortável para o paciente, confortável com poucos riscos, mas com analgesia adequada. Então, por que a analgesia multimodal não é consagrada? Primeiro, porque a definição é meio complicada. Tem trabalho que mistura opioide com paracetamol e diz que é multimodal. Baixa taxa de analgesia multimodal verdadeira, que combina em diversas vias de pronoceptoras. A análise de risco-benefício dessas técnicas são necessárias, mas como existem diversos protocolos, é difícil a gente comparar. A terapia multimodal, que a gente faz muito no intraoperatório, no pós-operatório, ela pode também ter benefício. Bom, e a comparação de terapias complexas multimodais é difícil, já que você tem que uniformizar diversos protocolos para você poder comparar de uma maneira adequada. Bom, a experiência da gente com opioide é de longa data e a terapia multimodal não obrigatoriamente reduz efeitos. Eu acabei não incluindo aqui, saiu uma revisão esse ano de anestesia opioide com dexmedetomidina e mostrou que a dexmedetomidina comparado com o remifentanil e um outro, junto de um protocolo multimodal, aumentou o tempo de extubação, aumentou o tempo de recuperação, aumentou o bradicardia, inclusive com algumas assistolias. Isso depois eu até passo para vocês, esse trabalho, saiu esse ano na Anesthesiology. Então assim, a gente tem que conhecer melhor a anestesia opioide free, certo? Vale a pena mudar para anestesia opioide free? Apenas 12% tem efeito do paciente tem efeito adverso com opioide, mas tem o problema da adição. Bom, vamos passar aqui. É seguro então a opioide free para todos os pacientes? Não, aí a gente tem que individualizar aí como foi a solicitação do caso, né? A gente tem que individualizar para pacientes com maior risco com uso de opioide, principalmente aqueles pacientes que têm apneia do sono, por exemplo. Paciente em uso crônico de opioide, então a gente não pode tirar
o opioide nesse momento, mas a gente já tem que fazer uma anestesia poupando o opioide e utilizando outras vias antinociceptivas, e pacientes com risco de dor crônica. Né? Lembrar que fatores de risco para dor crônica então, são dor pós-operatória mal controlada, dor crônica prévia e uso pré-operatório de opioide. Então, todos esses a paciente, no nosso caso, teve. E lembrar que a hiperalgesia tem associação, né, com dor crônica. Bom, então a prevenção é o caminho. Né? A ideia é usar a técnica poupadora de opioide, incluindo aí bloqueio de nervo periférico, bloqueio de neuroeixo e os adjuvantes. Né? Lembrar de incluir também como opioide, até por ter efeitos diferentes, uma farmacocinética bem interessante, já que tem um efeito analgésico prolongado de mais de 24 horas, é a metadona. Então, passem a pensar e a colocar a metadona como uma possibilidade na sua prática diária, pessoal. Então era isso que eu queria mostrar para vocês.